Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. Hoje vamos meditar, hoje dia 12 de maio, vamos meditar em Juízes, capítulo 6, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A palavra de Deus para Gideão, né? Se você não conhece a história, leia lá a história toda em Juízes. Nós já até temos outro devocional anterior aí sobre Gideão também. Versículo 12, a gente já meditou nele, quando Deus chama Gideão. E aí, depois que Deus chama, né? Olha só, que palavra direta que Deus tem para ele. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos medianitas. Porventura não te enviei eu? É, uma palavra direta. E é assim que Deus fala conosco. E espera que obedeçamos, porque Ele garante o resultado. O problema é que nos apegamos aos meios e definitivamente Deus, Ele tem uma forma única de trabalhar. Então não perca tempo querendo entender o processo. Viva-o. Faça o que tem que ser feito. O impossível, o milagre, é com Deus. Ele vai fazer. Essa história de Gideão, se você for ler ali, eu parei para meditar nos detalhes, por incrível que pareça, numa história lúdica de uma criança contando que a minha filha assiste, e aí que eu fui olhar assim de uma forma também, com outro olhar, quando Deus chama Gideão, ali Deus pegou e falou: Eu vou mostrar para o meu povo quem eu sou. Porque você vê ali os detalhes, e Deus chamando Gideão se achando pequeno, e aí Gideão junto um monte de homem, que já não era muito, hein? Mas juntou aquele tantão, e Deus fala assim, não, vamos diminuir, e aí depois vai, e, e dá estratégia para eles, porque eles nem precisavam ir lutar mesmo, Deus deu uma estratégia. Gente, que processo! Gideão, quando Deus chamou ele, ele não sabia que Deus ia fazer esse processo todo. Ele achou que assim, eu vou lá pro meio da batalha e vou morrer. Eu vou morrer. Ele achou. E aí eu paro para pensar que às vezes quando Deus nos chama para batalhas, batalhas do dia a dia que nós temos que enfrentar, a gente pensa assim, eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Ah, queridas. E a gente nem sabe como vai ser o processo. E a gente fica às vezes até querendo assim, não, porque vai acontecer isso, 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 isso. E a gente nem sabe, porque Deus tem um meio dele de trabalhar. Eu vivi esses últimos dias este processo que eu falei assim, meu Deus, meu Deus. Se alguém me dissesse, eu ia falar, que absurdo. Acho que é por isso que Deus não fala pra gente, queridos, do processo, porque a gente vai ficar assim, falando isso, que é absurdo. E vai deixar de viver o processo por achar que é absurdo. Então Deus fala, não, vai viver o processo, vai viver o processo, que no final tu vai ver que era o meio, era o caminho para chegar até a promessa, até o milagre, até o impossível. Ah, querida, e eu falo isso com propriedade, e eu falo assim, sorrindo, porque eu sei. Você deve estar até rindo aí também, querida, lembrando do processo, assim, ah, então é isso, né? Por isso esse processo. Ah, querida, mas Deus garante, Deus nos chama, Deus nos convida a caminhar com Ele, e nos garante que a caminhada vai ser cheia de surpresas. Eu nunca vou me esquecer do que minha sobrinha falou, que nós somos bem-aventuradas, né? Quando falamos lá, vemos Jesus falando no Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças. E aí nós somos bem-aventurados, ela falou, a gente vive muitas aventuras, né? E eu guardei aquilo e falei, é verdade. Andar com Deus é ser bem-aventurado. A gente vive muitas aventuras. E como é bom viver essas aventuras ao lado de Cristo. Viver fora do que é natural, sabe? Ver Deus fazendo. Queridas, porque assim, a gente fica pensando.
Puxa, deve ter sido magnífico estar ali, ver o mar se abrir. Deve ter sido muito top lá para Pedro descer do barco e andar sobre a água. Que doideira, que loucura! E a gente fica imaginando, mas queridas, Deus está nos chamando hoje em dia para se aventurar também e ver e contemplar essas maravilhas, sabe? Só que a gente esquece que, né, Pedro teve medo. A gente se esquece que Moisés só levantou o cajado e não sabia o que ia acontecer. O povo estava, queridas, o povo não estava fazendo uma festa antes de atravessar o Mar Vermelho, não. Eles estavam apavorados. Apavorados por quê? Tinha um mar na frente deles e Faraó estava vindo com um exército atrás deles. Pensa, eles estavam pensando o quê? Vamos morrer. Eles pensaram, vou morrer. E aí veio o processo. Moisés levanta ali o cajado, o mar se abre e eles começam a passar assim, tudo olhando. Então, queridas, ver as maravilhas de Deus vai nos deixar, eu ouso dizer, vai nos deixar a ponto de pensar que vamos morrer. Mas, viver o processo vai valer muito a pena. Como vai valer a pena? Porque o que que a gente vê? A gente vê o povo cantando depois que atravessou o mar, não é verdade? Mas eles tiveram que atravessar. Eles tiveram que passar no processo. Eles tiveram que sair do Egito, que fugir de Faraó e atravessar o mar e confiar e passar o processo. Não dava nem tempo de ficar perguntando nada. Ah, mas vai dar para passar, mas temos que passar. Não deu nem tempo. Eles tiveram que passar. E assim é o processo que nós vivemos, queridas. É assim é o processo que nós vivemos. É passar e falar, Deus, estou entendendo nada, Deus. Vambora, vambora, Deus, vambora que eu não estou entendendo nada. Ah, querida, hoje eu tô rindo porque eu passei o processo. Confesso, querida, me perdoe, mas é que eu tô lembrando da minha história poucos dias atrás. Eu tô rindo hoje, mas eu não tava rindo no meio do processo, não. Eu fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada, querida. Mas eu tô rindo agora para falar para você, querida, passe o processo, passe o processo. Você vai rir também. Você vai sorrir do outro lado. Você vai sorrir quando vê que Deus agiu no meio dele, nos meios dele, do jeito dele, para te levar até o outro lado surpreendente. Surpreendente. Ai, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Como tu és bom, como é bom viver essas aventuras com o Senhor. Ah, Jesus. Ah, querida, eu louvo o nome do Senhor mesmo, porque posso ver as poderosas mãos dele agindo na minha vida, na minha casa. Ah, querida, querida, Deus quer fazer um milagre na tua vida, querida. Deus quer. Mas não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de segurar nas mãos dele, nas mãos dele. Pega na mão dele e vai. Atravessa esse mar. Ou anda sobre as águas. Eu não sei o que Deus está te convidando a fazer. Com ele, com ele. Não faça sozinha, não faça com outros. Faça com ele. Com ele. Segura na mão dele firme. E passe no meio dessa tempestade. Passe no meio dessa tempestade. Não tenha medo. Bom, não dá para eu falar para você não ter medo, porque dá medo. Mas vai com medo mesmo, porque essa foi a minha frase. Alguns dias atrás. Essa foi a minha frase. Ah, como é que eu fui? Fui com medo mesmo. É que nem tu querer aprender a andar de bicicleta, tu começa a pedalar, 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 e depois tu vê que era tudo que tu precisava para ter o equilíbrio. Ah, queridas, que o Espírito Santo ministre teu coração esta palavra. Como eu tô sentindo aqui o Espírito Santo falando no meu coração. Aceite essa palavra dentro do teu coração e que gere, transforme, gere fé no teu coração para você seguir adiante. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Senhor, abrimos nossos olhos
e ouvidos para recebermos a direção de onde devemos ir, se devemos ir e o que precisamos fazer. Nos guie neste processo, pois confiamos em Ti para viver resultados surpreendentes, pois o Senhor é Deus de milagre. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, querida, que você experimente isto. Oh, queridas. Minha filha perguntaria agora: mãe, tá chorando? Eu tô chorando de alegria. Saber que o nosso Deus é poderoso. Eu sei o que eu tenho vivido, você sabe o que você tem vivido. E se nós podemos ver Deus no meio desse processo, querida, é motivo de continuarmos, de glorificarmos a Ele. Que o Espírito Santo esteja aí com você, querida, onde você estiver. E que Ele te guie, que Ele te instrua para a glória dele. Obrigada por estar aqui em mais um devocional. Obrigada por caminharmos juntas aqui, estarmos abençoando a vida umas das outras. Bem-vindas que estão chegando, novas por aqui, fique à vontade nos comentários, fazer pedido de oração, compartilhar o testemunho. Nós estaremos lendo e estaremos orando pela tua vida. E a gente se encontra amanhã no próximo devocional. Compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém. Quem sabe uma irmã, uma amiga está precisando ouvir esta palavra. Deus abençoe a tua vida, querida. Amém.